Olá, sejam bem-vindos, alunos do 9º ano. Hoje, mais uma aula de educação física. Aliás, fazia tempo que a gente não se via, né? Teve uma pausa aí, mas voltamos com todo o pique para o nosso segundo bimestre. Eu sou a professora Juliana e estarei aqui com a professora Mara. Olá, boa tarde, 9º ano. Professores que também nos acompanham, eu sempre enfatizo nessa participação dos professores, que ela é importante, não só agora no momento da aula, mas porque continuam o que nós passamos aqui. Então, é uma sequência de trabalho. A gente faz, eles fazem lá de casa para com os alunos, então a participação de vocês é sempre muito importante. Muito obrigada, então, pela participação. Vamos entrar nas habilidades do segundo bimestre e o tema de hoje é Lutas do Mundo. Isso aí. Então, vamos para as habilidades dessa aula. Experimentar e fruir a execução dos movimentos pertencentes às lutas do mundo, adotando procedimentos de segurança e respeitando o oponente. Para mim, essa palavra respeitando, professora Mara, é a chave da nossa aula. Ela vale para tudo na nossa vida, e quando nós falamos de luta, muita gente na hora deve relacionar com brigas, desacordos, desentendimentos, mas não. A luta que nós estamos propondo, né, nesse momento do conhecimento, são lutas que elas têm princípios e que é sempre baseado em segurança e respeito ao oponente. Isso aí. Olha, eu já estou vendo aqui no chat, gente, eu vou ficar aqui com dois locais para vistoriar tudo que vocês estão fazendo aí. E é muito legal ver que os professores também, né? Porque vocês têm hábito de falar, oi, professora, e aí, tudo bem e tal. O presente não precisa, tá, gente? Presente, a gente já sabe que vocês estão aí. Mas é legal os professores também identificarem que estão aí. Os seus alunos vão ver, nós vamos ver. Então, a gente tem alguns professores aqui que falaram presente e sejam bem-vindos. A professora Maria Rita. Olá, então. Isso aí, é importantíssimo mesmo essa participação de vocês. Hoje a nossa aula ela vai estar dividida em conversarmos sobre o que vocês têm de conhecimento sobre lutas. Vamos fazer algumas perguntas, então o chat a gente vai dar o tempo para que vocês respondam. Se precisarem, pede para alguém pegar aí o caderno, já deixa para que vocês anotem. As perguntas ficarão, né, na tela, vocês respondem e na volta a gente faz essa interatividade. Teremos um momento também de movimentos, em que a gente vai apresentar algumas técnicas para vocês, tá bom? Então, o que eu já pergunto, a princípio, é o que você sabe sobre as lutas? Vamos lá. Agora vamos fazer algumas perguntas sobre as lutas e você responderá no chat, para que possamos discutir melhor o assunto. Então, a minha pergunta que vai iniciar, professora Juliana, essa aula é: o que você sabe sobre as lutas? Vamos lá. Pensando num resgate de tudo que vocês são no 9º ano e já ouviram falar de lutas nos anos anteriores, né? Então, vocês estão num ambiente escolar em que sempre se fala desse tipo passa as lutas como um outro componente da disciplina para que vocês possam estudar. E no caso desse de lutas, vocês já tiveram, sim, nos anos anteriores. Então, eu quero saber agora de você. Homens e mulheres podem praticar qualquer modalidade de lutas? E as lutas podem ser praticadas em qualquer lugar? Eu dou 2 minutos, vocês respondam e nós voltamos.
Professora Mara, legal, muito bonito ver assim a quantidade de professores que estão falando, olha, estou aqui, hein, alunos. Então Muito tá bom. bem, muito bom. Alguns alunos começaram a falar as lutas que eles conhecem. Certo. Então a Emily falou judô, Ian, karatê. A Vanessa, ela disse que existem vários tipos de luta. Certíssimo, Vanessa. Ana Beatriz, a capoeira. E o Vitor disse que conhece a capoeira e o boxe. Referente à pergunta que você Sim. fez, professora, os homens e mulheres podem praticar qualquer modalidade de lutas? A Jane, o Thales, o Tauan, a Maísa, a Marina, a Maiara, e assim Aham. vai, viu, gente? Eu continuar falando aqui, eu vou ficar até amanhã. É. Falaram que sim, Sim. homens Ah. e mulheres podem praticar. As lutas podem ser praticadas em qualquer lugar? E aí eles responderam, todos eles, tá, professora Mara? Não. Não, então vamos lá. As lutas, elas podem ser praticadas por crianças, por idosos, por adultos, por jovens. É só procurar realmente um profissional que irá lhe instruir e qualquer tipo de luta tem que ser dada por um profissional. Mas a idade, nesse caso, ela é indiferente, lógico, sempre iniciando dos princípios básicos da luta, né? Então, quando você entra para você fazer uma determinada luta, tem aquela apresentação, onde eles vão ver o que você sabe ou não em representar, nos movimentos, e todo mundo é capaz, sim, mulheres, homens, crianças, né? Independente de idade, todo mundo pode praticar, tá? E os lugares é sempre procurar o local adequado para a prática. Agora, se for a luta procurada, né, para esporte, geralmente elas são dadas em academias, em colégios, que tem as aulas separadas, né? Isso, teve um aluno aqui que eu acabei perdendo, qual foi o nome? O Luiz Gustavo, achei. Cada tipo de luta tem um lugar específico para se praticar. Ah, certo. Então vamos lá. Por quê? Porque vai depender do ambiente onde se preparar, onde ele vai ser preparado para aquele tipo de luta. Então, também depende dos implementos, que são os materiais que são usados, professora. Sim, sim. Então, não posso chegar em qualquer lugar e sair e falar assim, ó, eu estou lutando boxe. Não. Você precisa estar no lugar, numa academia, num lugar especializado sempre. Nós vamos tratar de lutas no ano. Lembrando do meu primeiro posicionamento, de que tem os seus princípios e que precisam sempre estar acompanhando de um profissional habilitado, não é, professora? Isso é mais que importante. Isso, ninguém pode se machucar, galera. Não é sair fazendo. Não. Tem uma orientação, técnicas. Isso, mesmo as que nós vamos proporcionar vivências para vocês, ou há momentos de apreciação, nem sempre dá para a gente sair reproduzindo. Por isso que quando a gente perguntou do local adequado, o local ele precisa ser ambientalizado, né? Precisa estar especificadamente para aquele tipo de luta. Tá bom? E aí, gente, só que eu queria mais respostas de vocês, tá? Vamos lá, Ju? Vou perguntar agora se você sabe como funcionam as competições das lutas e se existem regulamentos e regras específicas. Então, eu estou falando de lutas, tá? Não aquela dada na escola, porque na escola a gente quer mostrar para vocês a experimentação dos movimentos, brincadeiras que se assemelham aos golpes. Mas eu quero saber, você conhece o que em relação às competições de luta? Existem regulamento e regras específicas para praticar determinada luta? Você considera violenta a prática de lutas? Por quê? Então, agora a gente tem 2 perguntas, a 3 e a 4, numerem aí pra gente. Vamos lá.
Muito bem, pessoal. Olha, eu gostaria de deixar aqui um abraço para o professor Aldemar, que colocou: os alunos do Alcir estão acompanhando. Obrigada, professor Aldemar. É isso aí. Né? Ah, e tem a professora Eliane de Sorocaba. De Sorocaba, que sempre tem mandado também os feedbacks das aulas. A gente gosta para Obrigada. estar sempre aprimorando, né? Obrigada, professora Eliane. Você está contribuindo muito com as nossas Vamos aulas. lá, Ju. Quando eu perguntei se existem regulamentos e regras específicas, alguém colocou aí pra gente? Sim, colocaram sim. Ah. O Caian, ia falar Kian, gente, Caian, falou até que existem categorias e pesos. Muito bem. Quando a gente fala de lutas, a gente... Então, assim, luta é para todo mundo pode praticar, mas quando a gente vai tratar de competição, eu não posso colocar um adulto para fazer a competição com a criança, né? A não ser que seja, ele está explicando, ele está desenvolvendo atividade, mas aí existem as categorias que vão dividir, né? O peso que faz ir para uma categoria ou para outra. Muito bem, bela resposta. Muito bem, né? O José falou que existem muitas regras. Ah. A Larissa disse que depende da modalidade de luta. Cada competição pode ser diferente. Eu acho que ela quis dizer também na questão dos pesos aí, né? Sim, porque existem lutas que elas são mais no chão, outras mais altas. E nós veremos isso aqui no decorrer dessas aulas, hein? Olha, e a maioria, professora, está falando Oi. que acha que é violento, sim. Então, é violento quando a gente, eu falo para você, vamos falar de lutas, porque vem na nossa cabeça de imediato a questão de brigas, não é? Mas é isso que nós queremos desmistificar aqui. As lutas, a qual nós vamos propor a ensiná-los e assim mostrar para vocês o que acontece em cada uma delas, ela tem, gente, aqueles princípios que nós falamos e vocês vão ouvindo conforme a gente for mostrando para vocês, que é aquela questão do respeito ao adversário. Então, a luta da qual nós propomos aqui, que nós estamos propondo para vocês conhecerem, ela não é nada de violência, de briga. Isso. Olha, a Luane até falou, não tem violência porque é uma luta, uma arte que deve ser usada como um esporte. Exatamente. Muito bem, Luane, adorei. É diferente da luta quando você fala, luta é algo violento. Não, nós vamos lidar com os princípios de cada um. É isso mesmo, nossa, bacana a resposta da Luane. Ou eles falaram que é violento, ou eles partiram para esse pensamento de, por ser um esporte, não pode... Não pode, exatamente, né? Existem as regras a cumprir mesmo. Perfeito. E nono ano, a gente já tem que direcionar os nossos pensamentos para esse caminho mesmo, né? A professora vai, amanhã aula de luta, né? Quando a gente voltar lá, numa época do ano, nós vamos ter aula de luta. Eu não faço porque é violento. Não, assim, vai ser tudo com respeito, dos mesmos princípios que são feitos por lutadores oficializados, né? Não é uma briga. Não, não é briga. A gente precisa diferenciar isso mesmo, né? Quando você fala, vou dar luta, soa. Mas não é, gente. A luta que nós estamos aqui propondo de conhecimento não tem nada a ver com isso. Vamos lá? Vamos lá. Entendendo um pouco mais sobre as lutas, então. As lutas focalizam as disputas corporais, nas quais os participantes empregam técnicas, táticas e estratégias específicas para imobilizar, desequilibrar, atingir ou excluir o oponente de um determinado espaço, combinando ações de ataque e defesa, dirigidas ao corpo do adversário, e acontecem no judô, no aikido, jiu-jitsu, muay thai, boxe, chinês boxing, esgrima, kendo e etc. Então, a luta, ela focaliza a disputa corporal. Os lutadores, eles desenvolvem, trabalham bem as suas técnicas e se organizam de forma tática para vencer as lutas, certo? Isso e nós aí. já falamos bastante de técnica e tática e vocês estão... Craques já no que é a diferença entre... Técnicas e tática. técnicas. Epa, e Isso. falamos junto. Só que ao junto ao contrário. contrário. Vamos lá. Se tiver alguém, você me para, tá, Ju? Tá bom, eu grito. Vamos lá. Então, vamos falar de itens que existem em determinadas lutas, tá? Vamos lá. Socos, chutes, defesas e formas. Será que você já ouviu falar em kata, kati,
taiguque ou formas? Que nomes complicados, professora Mara do céu. Mas está tudo aqui na minha cabeça. Pois bem, a maioria das lutas as possui e elas também são forma de competição. Então a gente sempre pensa que nas lutas nós encontraremos socos, chutes, formas de defesa e formas de atacar. E elas são desenvolvidas de acordo com os princípios de determinada luta. Lembra um pouquinho antes que eu falei para você? Algumas são mais no solo, outras com golpes mais altos, outras nós usamos luvas, tem outras que não. Então, cada uma ali dentro da sua especificidade, mas são desenvolvidos socos, chutes, sempre pensando no ataque e na defesa dos lutadores. Entendi. A maioria, professora Mara, está falando que não conhece esses nomes doidos aí que você falou. É um nome doido, né, gente? Gente, eu sabia de todos. Então vamos lá. Kata, Kati, Taigu, que outras formas? Anotaram ou deram print aí na tela? Depois a gente faz uma pesquisa melhor, professores. Ó, belos nomes para pesquisas. Vale a Fica dica. a dica. Vamos lá? Essas formas podem ser realizadas sozinho ou, no caso de algumas lutas, como judô, kendo, kenjutsu e aikido, em duplas. Elas são lutas simuladas ou contra oponentes imaginários, onde é realizada uma sequência de movimentos e de técnicas predeterminados. Então, dependendo da sua, vocês estão lembrados que eu falei que depende da luta, se usa ou os golpes altos ou os golpes baixos, tem a sequência de movimentos. Então, cada luta tem a sua direção a seguir, tá bom? Vamos conhecer mais um pouquinho? Olha só, eu vou mostrar para vocês agora um vídeo e eu já quero agradecer, né, ao professor Marcelo, que cedeu as gravações, fez as gravações especialmente para vocês, alunos do 9º ano. Ele trouxe para a gente uma luta, eu não vou falar o nome, porque a proposta é que vocês identifiquem essa luta e aí vocês podem responder no chat, tá? Eu vou colocar... se você der uma olhadinha na figura que eu vou pôr já, ainda não, deixa eu falar com vocês. Eu quero que vocês tentem identificar a luta, tá? E pensem e observem nos movimentos que o professor faz nesse vídeo. Tá bom? Ele faz uma sequência de movimentos e aí eu vou passar o vídeo e na sequência eu vou dar 2 minutos para vocês responderem pra gente, tá? Professora Mara, antes da gente assistir, eu falei que ia gritar, não gritei, né? Não. Mas a próxima vez eu grito. Imagina eu gritando aqui, né, gente? O professor André de Penápolis falou assim, perfeito. Quem luta não briga. Exatamente. Muito obrigada, porque professora são André. coisas opostas e vale a pena gravar essa frase aí do professor. Quem luta não briga. Isso mesmo, professor. Então vamos lá, eu convido vocês a prestarem com muita atenção o vídeo do professor Marcelo, tá? E aí eu depois, em seguida, vocês nem voltam comigo. Vocês já comecem a responder aqui no chat pra gente sobre que luta estamos falando e quais movimentos nós podemos identificar aí nesses primeiros golpes do professor. Vamos lá?
Muito legal. Vamos lá, professora Mara. A maioria respondeu karatê, tá bom? Então, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vai, deixa eu contar tudo logo. Conta, então. Cauã, Kung Fu. É. A Maria Eduarda, a Isabela, o Arthur, a Lívia e o Gustavo, Taekwondo. Eu devia ter pedido para o professor Marcelo voltar no vídeo e ter falado para a gente, não é? Ele ter contado, né? Então, mas quem sabe numa próxima participação. Então, o professor Marcelo, ele fez execução dos movimentos do Taekwondo. Então, quem colocou é porque já deve ter um conhecimento prévio, né? Conseguiu identificar como, professor? Através dos... Eles marcaram aí? Porque eu já queria falar. Não falaram como que identificaram. Mas eu acho que foi pelos movimentos, pelos golpes, né? Então, se você prestou atenção, os movimentos eles eram mais rápidos, mais assim, bem definidos, as finalizações. Mas vamos conhecer um pouquinho. Então, é Taekwondo, tá, gente? Essa prática que o professor Marcelo mostrou pra gente. Então, ponto para quem colocou Taekwondo. Isso aí. Chama lá teu professor e fala, acertei. Preciso de um pontinho a mais aí na média. Vamos lá. O que eu vou mostrar para vocês? Há alguns outros vídeos em que nós agora vamos nos movimentar um pouco. Eu digo vocês, tá? É modo de dizer. Eu vou ficar daqui. Nós é muito. Eu vou ficar daqui, eu vou observar o vídeo. Eu vou passar o vídeo para que vocês observem os movimentos. Esse de agora, que eu vou passar, eu quero que vocês observem e falem para mim o que mais é executado nesse movimento. Então, vocês vão assistir o vídeo do professor Marcelo, tá bom? Prestem atenção no vídeo e depois quem já quiser arriscar aí um movimento, tranquilo. Quem não quiser, depois eu vou pôr o vídeo mais uma vez para que você treine, porque a proposta do professor, quando ele fez o vídeo, era de que vocês repetissem depois os movimentos de um lado e de outro. Mas eu explico já já. Vamos assistir o vídeo do professor Marcelo. Então, agora nós faremos o soco frontal. O soco frontal pode ser utilizado em diversas artes marciais, diversos tipos de lutas diferentes. E esse soco tem uma característica específica para cada modalidade. Aqui nós vamos fazer um soco mais parecido com o do boxe, do que do taekwondo especificamente. Nós vamos projetar o tronco para trás um pouquinho, deixando ele lateralizado, colocar as mãos na altura do queixo e com o braço de trás estender os cotovelos com o punho fechado, fazendo um movimento bem rápido. Certo? Nós vamos fazer isso 10 vezes com esse lado. E depois vamos trocar o lado e fazer com a mão esquerda. Ok? Agora é a vez de vocês. Olhem só, enquanto vocês assistiam o vídeo, muitos alunos já estavam respondendo aqui no chat, mesmo a gente não dando a parada. Teve aluno que já colocou soco, porque eu pedi para prestar atenção em qual parte era feita a execução. A Júlia falou soco, mas o Iago e a Luísa falaram soco frontal. Soco frontal, então eu vou colocar uma imagem, um PPT aí para a gente dar uma olhadinha. Olha só, soco frontal, parabéns. O soco frontal é muito comum na maioria das lutas. Você vai iniciar em guarda alta, ou seja, com os 2 punhos elevados na altura do queixo, com os cotovelos flexionados. Em seguida, estenda um dos cotovelos com o punho fechado, mirando ele na altura do peito. Gente, fácil a minha explicação? Hein? Vamos fazer o seguinte? Vamos assistir o vídeo, só que agora é para você executar os movimentos. Vamos lá, levanta pessoal. Você vai fazer o movimento de guarda e você vai executar 10 vezes com o seu braço direito e 10 vezes com o seu braço esquerdo. Acompanhe o professor Marcelo. Vamos lá. Então, agora nós faremos o soco frontal. O soco frontal pode ser utilizado em diversas artes marciais, diversos tipos de lutas diferentes. E esse soco tem uma característica específica para cada modalidade. Aqui nós vamos fazer um soco mais parecido com o do boxe, do que do taekwondo especificamente. Nós vamos projetar o tronco para trás um pouquinho, deixando ele lateralizado, colocar as mãos na altura do queixo
E com o braço de trás, estender os cotovelos com o punho fechado, fazendo um movimento bem rápido. Certo? Nós vamos fazer isso 10 vezes com esse lado. E depois vamos trocar o lado e fazer com a mão esquerda. Ok? Agora é a vez de vocês. Então, tiveram o tempo. E por que nós chegamos à conclusão de que essa era uma boa estratégia? Nas outras aulas, quando a gente faz movimento, muito aluno fala assim, ai, mas passou o vídeo, é muito rápido para a gente executar. Então, por isso que nós pedimos para repetir o vídeo e eu deixei a explicação aí exatamente do movimento, tá? Então, foi uma estratégia que nós usamos para que vocês conseguissem realizar. E lembrando, né, o vídeo fica gravado, você pode pegar e treinar depois. Vamos para mais um aí? Vamos lá. Eu agora vou mostrar o vídeo para vocês, tá bom? E quero que vocês observem o que acontece nesse vídeo, que partes são usadas. Vamos lá? Agora nós vamos fazer um chute frontal. No Taekwondo se chama Apchagi. Em outras modalidades, como Karatê, Muay Thai, Kickboxing, esse chute também existe, possui outros nomes e de vez em quando tem uma forma um pouco diferenciada de fazer. Como nós vamos fazer? A postura da guarda aqui em cima, né, na altura do queixo, a gente vai pegar, vai se projetar para o lado, deixando o corpo lateralizado, e a perna de trás vai esticar, vai subir flexionado, como se fosse dar uma ajoelhada e aí estender. Certo? De novo. Vou fazer de lado para vocês verem como é. Bem fácil. Vamos fazer agora com a perna esquerda. De lado. E agora é a vez de vocês. 10 vezes de cada lado. Vamos lá. Gente, como perguntou o professor, fácil? Isso mesmo, fácil. Facílimo. É uma questão de técnica e nós vemos que ele tem essa técnica desenvolvida, né? E falamos do que, professora Juliana? O que o professor falou? O que ele mostrou Olha, no vídeo? eu vou falar que alguns alunos acertaram. Ana, Carlos, Kaique, o Abraham, chute frontal. Ah, isso aí. Então vamos lá. Na postura básica das lutas, em guarda alta, deixe um pé ficar à frente do outro, afastados como se estivesse andando e com o corpo ligeiramente virado de lado. A perna de trás sairá flexionada e se estenderá à frente do corpo, mirando a sola do pé no alvo. Como o professor propôs para vocês, eu vou passar o vídeo novamente. Você tem aí 1 minuto para executar os movimentos com a perna direita e com a perna esquerda. Vamos lá? Agora nós vamos fazer um chute frontal. No Taekwondo se chama Apchagi. Em outras modalidades, como Karatê, Muay Thai, Kickboxing, esse chute também existe, possui outros nomes e de vez em quando tem uma forma um pouco diferenciada de fazer. Como nós vamos fazer? A postura da guarda aqui em cima, né, na altura do queixo, a gente vai pegar, vai se projetar para o lado, deixando o corpo lateralizado, e a perna de trás vai esticar, vai subir flexionado, como se fosse dar uma ajoelhada e aí estender. Certo? De novo. Vou fazer de lado para vocês verem como é.
Bem fácil. Vamos fazer agora com a perna esquerda. De lado. E agora é a vez de vocês. 10 vezes de cada lado. Vamos lá. Então fizeram, né? A gente estava recebendo aqui no chat, professora, tá dando tempo de executar junto ao vídeo. Então, eu vou mostrar o último vídeo do professor Marcelo para vocês e aproveitem esse momento, porque vocês vão fazer ele agora. Então, eu já vou adiantar. Ele ainda na postura de luta, com guarda alta, o braço que está para trás vai girar rente ao corpo e parar um pouco acima da linha da cabeça. Parece difícil, mas não é. Com o vídeo vocês vão acompanhar. Vamos lá? Agora, para finalizar, nós vamos fazer a defesa na altura da cabeça. Como é isso? Primeiro nós vamos nos posicionar lateralmente, como se a gente estivesse andando um pouquinho, com as pernas um pouquinho mais afastadas. Uma das mãos, que é a mão direita que vai defender, ela tem que passar por debaixo da outra, como se estivesse raspando mesmo. E aí, assim que ela fizer esse movimento, o braço vai virar como se fosse uma ripa de madeira na altura da cabeça, e a outra mão vai vir na altura da faixa, da cintura de vocês. Ok? Esse é o movimento, certo? Defesa, na altura da cabeça. Trocando o lado, a mesma coisa, um pouquinho mais para cá. 10 vezes cada lado. Então, olha só, como falaram pra gente que já estavam fazendo junto com o professor, Eles são rápidos, são Mara. rápidos. Falaram que nem precisa passar o vídeo, tá? Então, essa foi a defesa na altura da cabeça. E olha, a Ana Clara, a Ana Júlia e o Felipe falaram exatamente isso, viu? Que era defesa. Era defesa, muito bem. Essas técnicas servem para termos uma noção bem sutil de que podemos experimentar dentro de alguma luta. Então, nós fizemos soco, chute, sempre pensando na defesa e no ataque. Vocês viram isso nessa luta, especificamente no que é o Taekwondo, mas nós vamos ver nas outras lutas propostas também, tá bom? Vamos criar uma sequência. Agora que você vivenciou algumas técnicas básicas, crie a sua sequência com visto no vídeo. Procure fazê-la em casa ou em algum espaço apropriado. E na próxima aula, traga o resultado para nós, descrevendo quais foram os movimentos usados e o formato do percurso. Vai ficar uma lição de casa, semana que vem a gente volta a abordar a luta e nós vamos perguntar, né, Ju? A gente quer saber de vocês sobre essa sequência. E se vocês quiserem postar, marca a gente lá, né, no Instagram. É isso Posta, aí. marca a gente e a gente vai conseguir verificar e citar na próxima aula quem conseguiu fazer esse desafio. A aula foi tão assim, foi correndo, né? E a gente vai precisar falar do treino de sombra. Caso eu não consiga, a gente não consiga finalizar agora, Ju, a gente volta um pouquinho na próxima. Na próxima aula, né? Nós vamos dar continuidade, tá bom, gente? Então não se preocupem, vamos lá. Treino de sombra. Você já ouviu falar nisso? Sabe o que é? O que você acha que significa o treino de sombra? Também conhecido como box sombra ou luta sombra. E aí, Ju, eu não vou dar a parada dos 2 minutos. Será que alguém colocou? Só para a gente finalizar essa definição de treino de sombra e a gente retoma na próxima? Ainda não colocaram, estão tentando aqui, ó. Tá chegando, ó. Mas muita gente falou que conseguiu fazer As os atividades. movimentos, viu? Mas a maioria está respondendo que não sabe, professora. Então, vamos lá.
deixa eu voltar aqui. O treino de sombra, boxe ou luta sombra são movimentos aplicados em uma luta real, mas que almejam não encostar em seu companheiro de treino. Sabe por quê? Então, olha só, no momento da luta, tem um movimento, mas você não toca no seu oponente. Eu vou deixar essa pergunta também para a próxima aula e a gente continua daí. Que tal, professora Ju? Deixar com um gostinho de quero mais. Então, tá bom, gente. Foi muito legal e essa aula foi. E o assunto vai continuar, porque a gente vai continuar lutas semana que vem, tá bom? Eu agradeço a vocês pela participação e a gente retoma o assunto daí. Obrigada, gente. Até mais. Até mais. A escola pode estar distante, mas as aulas não. Por isso, o governo de São Paulo criou um aplicativo online de aulas com chats para todos os estudantes da rede pública de ensino durante a quarentena. O acesso à internet é gratuito e você ainda pode assistir às aulas ao vivo nos canais digitais da TV Cultura. Baixe o aplicativo e estude.